Fala, nação rubro-negra! Eu tô aqui hoje com a alma lavada, mas com o peito explodindo de uma mistura de orgulho e indignação. O que o mundo viu ontem no Catar foi histórico, foi monumental, e eu não aceito ninguém vindo aqui para diminuir o que o Clube de Regatas do Flamengo fez diante da maior potência financeira da Europa. Se prepara, porque hoje eu vou dissecar cada palavra, cada detalhe e cada olhar que veio lá de Doha, porque a verdade precisa ser dita com sangue nos olhos que só a nossa torcida tem. A bomba que tá parando o futebol mundial e que eu faço questão de abrir este vídeo comentando é o reconhecimento internacional definitivo do nosso trabalho. O Luiz Henrique, técnico do PSG, um cara que já ganhou tudo, que treinou Messi, Neymar e Mbappé, veio a público e admitiu que muitos secadores aqui no Brasil tentam esconder. O Flamengo é uma equipe de nível mundial. O cara abriu o coração e disse que foi muito difícil, que custou demais para o PSG conseguir este título. E por que isso é uma bomba? Porque o Luiz Henrique não é de dar elogio grátis. Ele disse com todas as letras: o Flamengo tem uma mentalidade de equipe parecida com a do PSG. Ele admitiu que o time dele teve que bater no limite superior, no teto da capacidade deles para conseguir vencer no Mengão. Gente, vamos analisar a profundidade disso. Estamos falando do atual campeão da Champions League, um time que está no meio da temporada, com um físico voando, com bilhões de euros investidos, admitindo que teve que suar sangue para ganhar do Flamengo nos pênaltis. O Luiz Henrique foi além e cravou: o Felipe Luiz pode treinar qualquer equipe do mundo hoje. Isso é monumental, enquanto tem gente aqui no Brasil querendo questionar o trabalho do nosso treinador por causa de uma derrota na marca Ducal, um dos maiores técnicos da história da Espanha, diz que o nosso comandante é elite global. É vergonhoso que a gente tenha que ouvir de um europeu o valor que o nosso próprio futebol tem. O Flamengo não apenas competiu, o Flamengo foi superior em vários momentos, jogou com a bola de maneira perfeita e mostrou que o abismo financeiro desaparece quando o manto sagrado entra em campo. E para quem gosta de estatística e de história, vamos colocar os pingos nos is. O PSG abriu o placar, mas o Flamengo não se apequenou. O gol do Jorginho foi o símbolo de um time que não se dobra. O Luiz Henrique confessou que o primeiro tempo deles foi defensivamente incrível. Ou seja, eles tiveram que se fechar e pressionar o tempo todo porque sabiam que se dessem 1 centímetro de espaço, o Flamengo matava o jogo. E depois do pênalti, o equilíbrio foi total. A gente viu um jogo de xadrez, onde o Flamengo mostrou uma qualidade técnica que deixou os franceses atordoados. Eles são rápidos, eles têm um investimento, mas nós temos a alma. O Flamengo terminou 2025 com uma temporada que beira a perfeição, e cair nos pênaltis contra o campeão da Champions League depois de 120 minutos de guerra é algo que só me faz ter mais certeza. O Flamengo é gigante, o Flamengo é inalcançável na América. Mas agora, nação, eu quero entrar num ponto que ninguém tá falando com a devida seriedade: a questão física. O Luiz Henrique tocou na ferida. O PSG está no meio da temporada, os caras estão no auge do preparo. O Flamengo tá jogando o seu 75º jogo no ano. É desumano, é um calendário criminoso que joga contra o futebol brasileiro. E mesmo com as pernas pesadas, mesmo com o cansaço mental de quem ganhou a Libertadores e o Brasileiro, os nossos guerreiros levaram os caras até a última cobrança. Se o Safarov não faz aquelas defesas, se a gente tem um pouquinho mais de sorte, o título estaria na Gávea. O mundo viu que o Flamengo é o time a ser batido. O PSG agora é a referência da Europa, mas o Flamengo é a referência do planeta no quesito superação e tática. Comparem esse time de 2025 com o de 2019. Lá, nós levamos o Liverpool para a prorrogação e perdemos no detalhe físico do Firmino. Agora, levamos o PSG para os pênaltis. A evolução é nítida. O Flamengo hoje não entra mais em campo contra o europeu e esperando um milagre. O Flamengo entra para ditar o ritmo.
O Luiz Henrique disse que o Flamengo defende em qualquer tipo de campo, alto ou baixo. Isso é maturidade tática que o Felipe Luiz implementou de forma absurda em tempo recorde. É um trabalho que precisa ser blindado. Não podemos deixar que a dor do vice-campeonato apague o fato de que o Flamengo hoje é respeitado em Doha, em Paris e em qualquer lugar onde se respire futebol. O que me revolta é ver parte da imprensa tentando focar apenas no fato de termos perdido 4 pênaltis. Claro que dói, claro que foi horrível ver as cobranças sendo desperdiçadas, mas cadê a análise do contexto? O cansaço físico gera cansaço mental. O pé não obedece mais ao cérebro depois de 120 minutos contra uma seleção mundial. O Flamengo foi heróico. O De La Cruz foi o único que converteu, mas todos que bateram são homens que honraram essa camisa durante um ano inteiro de glórias. O PSG venceu, mas não convenceu. Eles saíram do campo sabendo que se o jogo fosse em igualdade de condições físicas, o final poderia ter sido muito diferente. Nação, o ano de 2025 é inesquecível. Ganhamos tudo que era possível no nosso continente, chegamos ao topo do mundo e jogamos de igual para igual. O Luiz Henrique disse que foi um prazer jogar contra o Flamengo. Prazer para ele, porque para os jogadores dele foi um pesadelo. Eles sentiram a pressão da nossa torcida mesmo de longe. Eles sentiram que a camisa do Flamengo pesa toneladas. Esse vice-campeonato tem gosto de estamos chegando. O Flamengo não vai parar por aqui. Se com o Felipe Luiz em poucos meses a gente fez isso, imagino que faremos em 2026 com os reforços que estão por vir e com uma pré-temporada decente. O Flamengo é grandioso, o Flamengo é a força que move o futebol brasileiro e agora o mundo reconhece isso. Quem debocha, quem faz piadinha, no fundo tá morrendo de medo, porque sabe que o sarrafo subiu. O Flamengo agora joga no nível da Champions League. A gente não está mais discutindo se ganha do time A ou B do Brasil. A gente está discutindo como bater o campeão da Europa. Isso é outro patamar, nação. Isso é a elite rubro-negra. E se você acha que o reconhecimento do Luiz Henrique já era o ápice de tudo que vimos nesse deserto, segura essa. Porque o que eu vou te falar agora mexe com a nossa alma e com o futuro de quem veste esse manto. A nação precisa entender que, apesar desse desfecho cruel, desse roteiro de filme de terror que foram os pênaltis, o Flamengo deixou um recado monumental para o planeta Terra. Não foi só um jogo, foi um manifesto. O semblante do Felipe Luiz na coletiva, aquele olhar abatido, representava cada um de nós. Mas a fala dele sobre a força mental desse grupo é o que vai guiar o Flamengo para o topo do mundo nos próximos anos. Presta atenção na análise. O Flamengo não só competiu, o Flamengo sobreviveu ao impossível. A gente buscou um empate num momento em que qualquer outro time do continente estaria entregue, estaria pedindo pelo amor de Deus para o jogo acabar. O sentimento é desesperador, é aquele quase deu que vai ecoar na nossa cabeça por noites seguidas. Mas a mensagem que fica é clara como o sol do Catar. Era possível vencer, era muito possível. A hegemonia europeia de 14 títulos seguidos tremeu diante da estratégia de um projeto sul-americano sério. A gente precisa ser visceral aqui. O PSG é uma seleção de bilhões. Eles são os superiores tecnicamente? São, ninguém é cego. Mas o Felipe Luiz provou que inteligência e estratégia equilibram o jogo contra qualquer potência. O que esse cara fez no segundo tempo foi uma aula de futebol. Ele leu o jogo, ele ajustou o time e por alguns minutos a gente viu um gigante europeu encurralado. Se o Pedro tem 1 milímetro a mais de esmero, se o Gonzalo Plata ou o Luiz Araújo conseguem aquele detalhe final, nós estaríamos agora trocando o nome da Gávea para centro do universo. Foi por 2 palitos de fósforo, nação. 2 palitos para a gente quebrar uma barreira que ninguém mais consegue quebrar. E vamos falar a verdade sobre o que está por trás disso tudo. Existe uma discussão moral sobre o dinheiro que o PSG gasta, sobre a origem obscura desses bilhões que montam times de videogame. Mas o Flamengo, com seu suor, com a sua gestão, com seu investimento feito ao longo de anos, mostrou que um projeto montado aqui, ao sul da linha do Equador, pode sim olhar nos olhos do Carrasco e não piscar. Isso já tinha sido ensaiado no Mundial do meio do ano, mas agora foi a prova de fogo. A marca da Cal foi madrasta, foi injusta, foi covarde.
no momento em que a gente estava animicamente superior, quando o estádio sentia que o Flamengo ia virar, veio aquele apagão. Alçamos um goleiro russo que ninguém conhecia ao posto de herói mundial por causa de 4 cobranças desastradas. Mas escuta o que eu tô te falando. Essa sequência de erros nos pênaltis não apaga a evidência de que o Flamengo hoje é o único time fora da Europa capaz de bater de frente com qualquer um. Isso não é arrogância, é constatação de quem viu o jogo. Essa mensagem precisa continuar vigente no vestiário. O Flamengo não pode sair de Doha com o complexo de vira-lata. Tem que sair com o peito estufado. O Felipe Luiz sabe que tem ouro nas mãos. O que a gente viu foi o nascimento de uma era onde o Flamengo não viaja para o Mundial para participar ou para vender caro a derrota. O Flamengo viaja para ser o dono da festa. Se a gente quase derrubou o PSG no limite físico, imagino que esse projeto estratégico é capaz de fazer com tempo e mais reforços de elite. O recado foi dado, o mundo está avisado. O Flamengo esteve a um passo de mudar a história do futebol. E a próxima vez que a gente cruzar o oceano, não vai ser para bater na trave, vai ser para derrubar o sistema de vez e trazer essa taça para onde ela nunca deveria ter saído. O Flamengo é gigante e essa dor de hoje é o combustível para a glória eterna de amanhã. Mas a nação precisa saber de outro detalhe que mostra a alma desse time. E se você acha que o cansaço é desculpa de perdedor, segura essa declaração que veio direto do coração do campo. O Jorginho, o cara que teve o sangue frio de bater o pênalti no tempo normal e colocar o Flamengo vivo na disputa, abriu o jogo. E o que ele disse é um soco no estômago de quem não entende o que é vestir esse manto sagrado. Ele falou de orgulho, mas também tocou na ferida da lucidez que nos faltou no momento final. Vamos analisar o peso disso aqui? O Jorginho foi o autor do gol que fez o mundo acreditar. Ele sentiu a rede balançar contra o PSG. Ele sentiu que a glória estava ali. E quando ele fala que o time entregou tudo, guerreou e honrou a camisa, ele não está sendo diplomático, ele está sendo visceral. É um desabafo de quem viu companheiros de elite, como Pedro e Léo Pereira, falharem na marca da cal. O Jorginho trouxe a visão de quem estava lá dentro. O pênalti não é só um chute, como muitos analistas de sofá gostam de dizer. É um teste de lucidez no momento em que o oxigênio já não chega mais no cérebro. Pensa comigo, nação, o Flamengo jogou o ano inteiro no limite. Foi Carioca, foi Supercopa, foi o massacre na Libertadores e a soberania no Brasileiro. Quando você chega na marca da cal depois de 120 minutos contra o campeão da Champions, o cansaço físico vira uma négua mental. O Jorginho foi cirúrgico. Pênalti é um momento que precisa ter lucidez. E onde estava essa lucidez? Foi drenada por 75 jogos na temporada. É uma análise tática e humana monumental. Ver o Saul, o Pedro e o Luiz Araújo perderem as cobranças dói como uma facada, mas é o preço de um futebol que exige que seres humanos joguem como máquinas. O Jorginho disse algo que a gente não pode deixar passar batido. Espero que esse grupo não seja esquecido tão cedo. E não vai ser. Como vamos esquecer um ano em que o Flamengo reconquistou a América e o Brasil com o futebol que fez o Luiz Henrique admitir que teve que bater no teto para nos vencer? O Jorginho é o símbolo desse equilíbrio. Ele entrou, fez o dele e mesmo saindo no segundo tempo, continuou sendo líder, tentando injetar energia nos meninos. Esse gostinho amargo que ele citou é o que nos separa da mediocridade. O Flamengo não comemora jogo bom. O Flamengo comemora taça. E sabia que estávamos a 2 palitos de fósforo de um título que ninguém poderia contestar. É o que mais machuca. Mas essa declaração do Jorginho serve para blindar o vestiário. No ano que vem, essa falta de lucidez vai ser transformada em experiência. O Flamengo entra de férias agora com 4 troféus na mala e o respeito do planeta recuperado. Politicamente, o recado é para a diretoria. Não ousem desmantelar esse grupo. O Jorginho deu a letra. A dedicação foi total. O que faltou no Catar foi perna e mente descansada, coisas que só se resolvem com um elenco ainda mais denso e um calendário que respeite quem produz o espetáculo. Se a gente tivesse ganhado, como o Jorginho bem disse, ninguém podia falar absolutamente nada. Pois eu digo agora, mesmo perdendo nos pênaltis, quem entende de futebol não pode abrir a boca para falar um A desse time. Saímos de cabeça erguida com o Jorginho representando a garra e a técnica de uma temporada que já nasceu histórica. Agora é descansar, porque 2026 vai exigir essa lucidez desde o primeiro minuto. O Flamengo é gigante, e quem honra o manto como o Jorginho honrou tem o meu respeito eterno. Para resolver essa jornada épica, fomos parabenizados pelo técnico do PSG, que admitiu que o Flamengo é uma equipe de nível mundial
e que o Felipe Luiz é um dos melhores treinadores da atualidade. Lutamos contra o cansaço extremo de fim de temporada e contra um orçamento bilionário, levando a decisão para os pênaltis após um empate heróico com o gol do Jorginho. Saímos do Catar sem o troféu, mas com o respeito absoluto do planeta e a certeza de que 2025 foi um dos anos mais gloriosos da nossa história, com títulos que ninguém pode apagar. E se você, assim como eu, não cansa de se orgulhar deste manto e quer acompanhar cada passo da nossa reconstrução para buscar ao mundo em 2026, você não pode ficar de fora disso. Todo santo dia eu trago as notícias atuais, verídicas e sem filtro sobre o nosso Mengão. Não deixe a grande mídia te enganar com análises rasas. Ativa o sininho agora, se inscreve no canal e venha fazer parte da elite que entende o que é ser Flamengo de verdade. A gente não para, a gente não dorme, porque o Flamengo é o centro do universo. Se inscreve aí e vamos para a próxima batalha. Saudações de Brunegras!